A paz do Senhor a todos. Nós vamos falar de um assunto hoje. Foi um assunto que me foi pedido, né, aí no grupo da igreja. E a gente vai falar um pouco a respeito do Santo Daime, né? Essa é uma religião que ela vem crescendo, principalmente no Brasil, né? Ela ainda não é muito forte no mundo, mas assim, ela já vem crescendo um pouco. E ela tem algumas práticas que são exatamente muito perigosas e nós vamos falar um pouco de como tudo isso funciona e por que, na verdade, as pessoas procuram tanto estas seitas, essas coisas novas que vão acontecendo. Na verdade, existe no ser humano uma carência muito grande, né? Uma procura por respostas muito grande. Então as pessoas elas vão tentar se apegar a qualquer novidade que aparece, a qualquer coisa que chega. É uma religião relativamente nova, né? Quando começou essa, essa nova crença, esse novo costume do Santo Daime? Começou no ano de 1912 e começou isso através de um brasileiro. É um maranhense, né? O nome dele ele era um seringueiro, né? Que ele nasceu no Maranhão e depois ele se mudou lá pro Acre, né? E foi lá, neste ano mais ou menos de 1912, que ele começou com isso. Ele é o fundador, na verdade, dessa religião ou da prática, né, do Santo Daime. O nome dele é Raimundo Irineu Serra, era, né, no caso. Ele faleceu em 1971, né, e no que consiste exatamente? Depois dele, né, antes disso, eu queria falar, veio um cidadão chamado Sebastião Mota de Melo, mais conhecido como Padrinho, né, que foi mais ou menos no ano de 1860, que esse padrinho também filiado tal, ele começou, eles foram estabelecendo tudo isso como uma religião. No começo começou mais como uma prática, como, né, um costume, depois isso foi se tornando religião. O que é esse Irineu? Irineu Serra, ele, ele fez, ou ele disse, para conseguir com isso, de repente, criar aí uma nova religião. O Irineu, ele disse que ele conheceu o chá, né, que é como eu posso dizer, o chá é o ápice da religião. Na verdade, tudo acontece em torno desse chá. O chá, ele é extraído, o nome do chá é ayahuasca, o nome desse chá, né, que ele é usado nas cerimônias. Esse chá ele é derivado de duas plantas amazônicas. Esse chá ele era um chá muito utilizado pelos indígenas, pelos índios lá da Amazônia. Então esse Irineu chegou lá, conheceu o chá, e esse chá ele tem características alucinógenas, né? Mas enfim, foi conhecendo esse chá que esse Irineu ele começou no convívio ali com os índios ali da região do Acre. Ele começou a ter algumas visões. Ele alega ter tido uma visão onde aparece para ele a Nossa Senhora da Conceição, ou a Rainha da Floresta, né? Ele diz que essa santa apareceu para ele lá e ela começou a ministrar para ele algumas coisas, algumas verdades lá, enfim. E a partir dali ele cria um rito religioso, né? Um costume religioso, mas tudo gira, como eu já disse, em torno do chá,
Como é que funciona exatamente o chá? Eles têm lá um ritual, né? Esse chá é preparado da seguinte maneira: eles têm um lugar específico onde o chá é preparado, lá no meio da Amazônia. É um lugar que, até de difícil acesso, né? Onde para chegar você tem que ir de barco, por exemplo, né? E tem todo um ritual para que o chá seja preparado e depois que esse chá ficar pronto, ele é engarrafado e ele é enviado, né? Hoje eles não são tão pequenos, eles já estão em 40 países, por exemplo, né? Na Europa, na América do Norte, Estados Unidos, enfim, eles estão espalhando aí. Embora ainda seja considerado, se você comparar com outras religiões, ainda é uma prática pequena, mas de vez em quando até aparecem algumas reportagens na televisão falando a respeito desse chá, né, dessa planta, né, ayahuasca, mais conhecido como o chá do o Santo Daime, né? Na verdade, quem colocou esse nome foi exatamente quem batizou o chá como o chá do Daime, né? O Santo Daime foi o próprio Irineu Serra, que é o fundador da seita, né? O fundador da religião. E por que este nome, Santo Daime? Daime fala de petição, então dai-me poder, dai-me a sua graça, dai-me o seu milagre, enfim. O nome, o sentido do nome é exatamente pedir a Deus, né, a santa proteção, cuidado, milagre, enfim, o que a pessoa precisa. Por isso o nome Daime, né? Como é que esse chá funciona? Como disse, ele é um chá alucinógeno. Então, ou seja, a pessoa que toma o chá, eles têm lá um ritual, um culto que acontece, e esse culto ele é bastante longo, ele é bastante extenso, e nesse ritual de culto, eles tomam chá por 3 vezes, né? Eles tomam chá no início, depois tomam mais uma vez no meio e ainda mais uma vez no final. E o chá, ele aguça os sentidos. E depois que ele aguça os sentidos, por exemplo, para a luz, você fica mais perceptível à luz, mais perceptível aos sons, né? E depois você passa a ter algumas alucinações. Eles acreditam que isso é o que é pregado lá dentro da religião, que quando você toma esse chá, você passa a ter contato com Deus. Ou seja, essas alucinações que a pessoa tem, eles acreditam, na verdade, que essas alucinações elas vão te promover a pessoa a um contato direto com a divindade, um contato direto com Deus, né? Nesses rituais, existem lá algumas regras que precisam ser seguidas, como por exemplo, a roupa, né? Os homens usam terno branco com gravata e tudo mais. As mulheres também usam uma blusa e uma saia que não pode ser curta, ela tem que ser longa. Elas usam coroa, por exemplo, e todos vestem basicamente a roupa branca, né? E precisa ser assim, né? A religião em si, eles pregam, na verdade, a liberdade religiosa. Então, eles acreditam que quando você toma o chá do Daime e você passa pelo processo todo do rito de culto deles, né? Então você vai passar a ter um contato com Deus, Deus vai se revelar a você e você vai conseguir encontrar o seu verdadeiro eu, vai conseguir encontrar o verdadeiro equilíbrio para você caminhar, para você existir. Eles se dizem, né, adeptos aos ensinos de Jesus, então eles pregam exatamente isso, a fraternidade, pregam o companheirismo, a ajuda mútua, né, alegando que quando nesses rituais eles
entram em contato com a divindade, né? A pessoa vai se purificar, ela vai se tornar equilibrada e, e ela vai se tornar uma pessoa melhor, né? Mas existe uma ligação muito forte, é uma junção, na verdade, né, de religiões. Então, qual é a junção? Então, há uma junção, por exemplo, do catolicismo, né? Eles usam, por exemplo, algumas rezas católicas, né, que eles usam. Há uma junção de algumas da cultura indígena, também há uma junção da Umbanda, então tudo está diretamente ligado. Por exemplo, eles adoram a Iemanjá, né? Então, na verdade uma mistura. Então pega aí um pouco da origem desse Irineu, que ele era maranhense, católico, praticante. Aí ele vai lá para o Acre. Lá no Acre ele tem esse contato com o povo indígena, conhece o chá, né, da ayahuasca, né, e depois ele batiza o chá com o nome do Daime. Enfim, e a partir desse momento em que ele tem conhecimento e contato com o chá, ele começa a desenvolver a sua espiritualidade. E começa a pregar, isso foi crescendo, 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 e como eu disse, hoje eles já estão em 40 países, né? Eu assisti alguns vídeos de algumas pessoas relatando, por exemplo, os efeitos do chá, falando de como funcionam os ritos, né? É, 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 de culto deles, falando da pessoa que ter conseguido alcançar a pureza, ter conseguido alcançar o equilíbrio mental e tudo mais, né? Porque durante, por exemplo, o culto deles, eles têm algumas práticas, como por exemplo a meditação, né? E eles acreditam que nesse momento de meditação eles vão conseguir ter contato direto com Deus e por isso serão de alguma maneira iluminados e a mente deles vai evoluir e eles vão chegar num estágio de pureza e de equilíbrio mental, mas na verdade a essência daquilo que eles pregam através do uso principalmente do chá é exatamente você assumir o controle da mente, você assumir o controle da sua vida, assumir o controle de todas as coisas, é o homem se tornar absoluto, né? É, é, mas aí nós vamos ver lá no meio da prática a adoração a deuses, né? Como por exemplo a rainha da floresta, se você observar lá os ritos de culto, eles escolhem lugares específicos, né? Como por exemplo a mata, lugares isolados, pregando esse contato com a natureza que pode gerar equilíbrio, né? O chá, por exemplo, que causa alucinações e infelizmente dentro do Brasil não existe nenhuma legislação que proíba o uso do chá mesmo em cerimônias religiosas, né? Você vai encontrar lá alguns esotéricos enaltecendo o chá, né? Eu li alguns depoimentos, eu li, por exemplo, depoimentos de uma moça que conta a história dela, né? A experiência que ela teve com o chá, né? Do Santo Daime, e ela conta lá que ela teve alucinações, que ela passou mal e teve um momento lá onde eles fazem um momento de, de, de meditação, que ela diz que a mente dela, ela não tinha mais controle da mente, ela não conseguia controlar os pensamentos dela, ela não conseguia controlar o que estava acontecendo à sua volta, ela, né, e é interessante que o chá ele potencializa alguns sentidos, os cinco sentidos do corpo, no caso, né? E aí se você observar durante o ritual de culto deles, o que eles fazem? Eles começam a cantar algumas músicas, algumas cantigas que eles acreditam que essas músicas são revelações dadas pelos espíritos que vão trazer equilíbrio, que vão trazer
que vão restaurar a mente, que vão purificar a mente para que você se torne uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Mas enfim, e aí a gente percebe exatamente a estratégia do diabo, né? A ação da droga no corpo deixa a pessoa sugestiva, né? Então, à medida que a droga ela vai acontecendo, ela vai crescendo, e eles tomam, né? O culto deles não é curto. Quando eles fazem esse ritual, ele é dividido em 3 etapas. Eles tomam chá numa primeira etapa, passa um período, eles tomam uma segunda vez e uma terceira. Então, à medida que você toma o chá, a droga ela é potencializada, ela age com mais força na mente. Então, aquilo que eles rezam, as rezas que eles falam, a cantoria, a maneira como eles usam os instrumentos, né, que eles usam instrumentos, por exemplo, da Umbanda, usam instrumentos indígenas, né, e usam instrumentos comuns, como, por exemplo, violão, teclado, enfim, qualquer instrumento. Mas eles usam esses atabaques, por exemplo, que são instrumentos da Umbanda, e a forma como eles batem, existe toda uma maneira de se fazer as coisas, né? O chá, antes dele ser consumido, ele é feito num lugar específico e ele tem que ser consagrado. E é interessante uma coisa que eu ouvi, é que, por exemplo, eles pegam lá, unem as duas plantas, né, que é uma folha e um cipó que existe dentro da mata amazônica, é a união dessas duas plantas que faz o chá, né? Só que o ponto de fervura do chá, eles dizem que quem dá é o divino, ou seja, é a entidade que vai, por exemplo, orientar a pessoa que está fazendo o chá, né? Alguns dos líderes, inclusive da seita, eles dizem que esse chá distribuído hoje é como se fosse o fundador, né, da seita, o Irineu, é como se ele estivesse sendo distribuído entre eles. Esse chá é feito num lugar, ele é engarrafado e ele é distribuído, né? Ele e é por isso que eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Por exemplo, eles acreditam inclusive na reencarnação pelo fato de que tem uma ligação muito forte com a Umbanda, né, dentro de todo o ritual deles. Se você observar lá, de repente você tiver curiosidade, mais a nível de curiosidade mesmo, quiser ver alguma coisa, você vai observar alguns vídeos onde mostram alguns cultos deles, como é que funciona, as danças que são feitas, as cantigas que são cantadas, né? E são frases curtas, e eles falam que essas músicas que eles cantam foram ministradas para a pessoa que recebe pelos espíritos. E é nisso que consiste a base, né? Não existe muita base teórica. Eles acreditam que toda a base da revelação deles está relacionada principalmente a alguns costumes, algumas regras que foram dadas a este Irineu e é compartilhada por eles. Depois ela foi estabelecida como religião pelo Sebastião, que conhecido mais como o padrinho, né? Que foi quem fez o negócio crescer, o negócio expandir, né? Mas enfim, o que a gente observa essa moça que eu falei, que ela teve contato com todo o ritual e teve alucinações, ela termina dizendo isso, no seu depoimento, dizendo, por exemplo, que foi uma coisa alucinante. E eles terminam com uma meditação ligada até, por exemplo, a yoga, por exemplo, né? Que durante o rito de culto deles, eles têm um período de 1 hora e meia, onde ninguém diz uma palavra e as pessoas ficam em absoluto silêncio, meditando. E durante este período de meditação, a moça relata que ela não conseguia ter controle da mente por causa principalmente da ação da droga na mente dela, mas o que é importante, eu quero frisar isso,
é que existe aí uma porta de legalidade espiritual sendo aberta no momento em que tudo isso é feito. Então, nós acreditamos que não se trata apenas da ação de uma droga na mente, mas se trata também de pessoas abrindo uma porta de legalidade espiritual para que demônios atuem na sua mente, para que demônios possam sugerir coisas terríveis na mente da pessoa. Né? A Bíblia é muito clara, irmãos, quando ela fala com relação a culto, com relação a quem nós devemos adorar, a quem nós devemos prestar culto. E a Bíblia diz que é a Deus e a mais ninguém. Né? E aí nós observamos uma prática como essa que as pessoas estão procurando porque elas estão atrás de respostas. E aí eu quero chamar a tua atenção hoje para algo muito sério e muito importante. Nós, a Igreja do Senhor, nós temos a graça. Nós temos a graça. Nós temos Jesus Cristo. E aí nós vamos encontrar pessoas como estas aqui, que estão vivendo uma vida de engano, porque elas estão à procura de resposta. E a resposta está na igreja, está no crente, está na palavra do Senhor. A graça, ela é um presente de Deus que pode mudar quem somos, que pode mudar a nossa história, que pode mudar a nossa realidade. Mas ela só será conhecida se nós, de fato, vivermos a graça. E viver a graça é viver a realidade e a verdade do novo nascimento. As pessoas não vão conhecer a graça se elas não encontrarem dentro da igreja homens e mulheres que de verdade, que de fato, nasceram de novo. Enquanto for visto, for presenciado, for vivenciado dentro da igreja, pessoas, homens e mulheres que se dizem cristãos, que se dizem homens, mulheres de Deus, vivendo da mesma maneira como viviam antes, não abandonando comportamentos, atitudes, palavras que acompanharam a sua vida inteira e não entenderam de fato a proposta do Evangelho, que é viver em novidade de vida, viver a verdade de tomar posse de um presente que Deus nos deu na pessoa de Jesus Cristo e nós vivermos como livres, mas não é livres, irmãos, de coisas supérfluas, livres do pecado, livres, sabe, dessa ação destrutiva do pecado sobre a vida humana. Nós, como igreja, precisamos viver como livres. A Bíblia diz assim, olha, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sois livres. Mas a grande verdade é que nós vivemos, que nós vivenciamos o tempo todo dentro da igreja, não é essa. Nós vamos, infelizmente, toda hora nos deparar com pessoas que vão à igreja, que frequentam cultos, que participam de reuniões, que às vezes aparecem aí na mídia como grandes oradores, sabe, como pessoas que têm talento para cantar, para trazer um sermão extraordinário, mas aí quando vai se investigar, quando vai se observar a vida diária dessa pessoa, é alguém que vive igual a todo mundo, cometendo os mesmos erros, tendo a mesma prática pecaminosa, sabe? Pessoas que não entendem o que é fidelidade, o que não entendem o que é amor, o que não entendem o que é renúncia do pecado, e aí acontece que a igreja enfraquece, e movimentos como esse que quando a gente observa, percebe até o absurdo que, que são determinadas coisas, mas as pessoas estão acreditando nisso. E sabe por que elas estão crendo nesses absurdos? E a pessoa vai lá, por exemplo, eu quero dizer aqui, esta prática de dar o chá, de tomar o chá durante o culto que eles fazem, isso é dado inclusive para crianças recém-nascidas. E é uma prática comum, porque eles acreditam que o chá ele tem poder de cura, ele tem poder de restaurar, ele tem poder de transformar, ele tem poder de curar
o corpo, tem poder de curar a alma, tem poder de curar o espírito. E nós sabemos que nada disso é verdade, mas a única maneira de nós, enquanto igreja, sermos usados por Deus para que o Espírito Santo convença as pessoas através do evangelho que pregamos, é nós sermos convincentes. Mas a grande verdade é que por conta de como a igreja vive, de como a igreja se comporta, de como a igreja age no dia a dia, acabamos não convencendo a ninguém. Porque de repente alguém olha para mim, olha para você, olha para dentro da igreja e nós falamos bem, nós pregamos muito bem, nós cantamos muito bem, nós temos trabalhos extraordinários, nós temos reuniões piracotécnicas excelentes, mas a grande verdade é que falta hoje na igreja exatamente aquilo que a igreja tinha quando ela começou, falta ter este poder, esta unção de Deus dentro dela. E aí a igreja deixou de ser procurada como solução. Ela deixou de ser procurada como o caminho para se encontrar com Deus, para se ouvir Deus, para se entender Deus. E as pessoas estão procurando as igrejas hoje pelos motivos errados, com as motivações erradas. E a culpa não é delas, a culpa é da igreja, que esqueceu qual é o seu propósito e que perdeu a mirada. E nós, irmãos, precisamos, o que falta dentro da igreja hoje é desejar Deus, é desejar o céu, é viver a grande realidade do arrebatamento da igreja, é viver em função disso. A igreja, quando ela começou, quando ela nasceu, ela era forte porque ela tinha uma meta, ela tinha um objetivo, ela tinha um propósito. E o maior propósito daquela igreja era: Jesus Cristo vai voltar e nós queremos estar com Ele. Então, e o Evangelho era a melhor notícia para ser dada a alguém. Então, essa igreja tinha uma prioridade, o Evangelho. E nós precisamos voltar a ter o Evangelho como a nossa maior prioridade. Porque senão, movimentos como estes, do Santo Daime, absurdo como ele é, continuarão a crescer. E aí nós vamos encontrar um camarada como esse, que sai do Maranhão, que vai para o Acre, que de repente conhece lá um chá que os índios tomavam de uma planta, e um chá que causa alucinações, um chá que não se sabe exatamente ainda cientificamente falando quais são os benefícios ou os malefícios do chá. Tem muita teoria a respeito, mas nada exatamente conclusivo. Mas o que se sabe é que, por exemplo, teve um caso de um rapaz que, participando de uma dessas reuniões, ele teve lá alucinações e ele cometeu depois um assassinato. E aí nós vamos ver crianças participando desses rituais, mas eu volto a dizer, o mais nocivo não é o chá. O mais nocivo é o que é pregado. O mais nocivo é a influência espiritual que isso vai causar na vida destas pessoas. Que aí elas acabam se envolvendo com o ocultismo, acabam se envolvendo com rituais indígenas, acabam se envolvendo com a Umbanda, acabam se envolvendo, prestando cultos, por exemplo, a Iemanjá e outras entidades, acabam prestando culto a essa rainha da floresta, né? Enfim. E se esquecem de que o único que deve ser adorado e glorificado, porque na verdade é o único que tem resposta para nós, é o Deus que nós temos e servimos. E a igreja do Senhor. Este é um movimento, precisa se posicionar, porque este é um movimento, por exemplo, que cresce muito aqui dentro de São Paulo. Essa moça, por exemplo, que eu assisti alguns depoimentos, eu estou citando ela, porque foi um depoimento que eu vi de alguém aqui de perto, aqui de São Paulo. E ela fala da experiência que ela teve, que foi terrível, que foi terrível. Então, mas para ela, no final, ela sentiu que foi um momento
Um religioso que pode ter aberto a mente dela. Por quê? Porque ela não conhece o Deus que temos. Porque ela não conhece o Jesus que nós servimos e adoramos. Por isso eu quero te chamar mais uma vez. Vamos ser crentes. Vamos ser homens e mulheres de Deus. Vamos crer na palavra do Senhor, porque Ele tem solução para nós. Amém? Que Deus abençoe todos vocês.